pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje aqui numa aula de química gravada, porque infelizmente eu fui boicotada ontem, sabe lá Deus por quê, e não consegui entrar ao vivo do jeito que eu gosto com vocês. Mas eu vou fazer uma videoaula rapidinha de química orgânica, até para não atrapalhar vocês hoje, mas vai ser super compreensível, claro, se vocês não conseguirem assistir também, tá bom? O tema de hoje, como vocês devem ter visto aí no título, é ramificações, tá? Vamos falar um pouquinho de ramificações, entender o que é isso, mas vamos só então fazer uma recapitulação do que a gente está trabalhando na química orgânica, certo? Então, a química orgânica, como vocês já sabem, é o estudo do átomo do carbono e de todos os compostos formados de carbono, tá? A gente falou também que o carbono ele é super especial por esse poder dele de fazer cadeias, e isso gera compostos, inúmeros compostos e compostos incríveis, tá? Os primeiros compostos que a gente começou a trabalhar foram os hidrocarbonetos, que vocês também devem lembrar que são compostos formados de carbono e hidrogênio, tá bom? E aí, dentro disso, a gente viu a nomenclatura, a gente começou a ver nomenclatura e estrutura. O nosso MET, ET, PROP, BUT famoso, tá? Que a gente vai usar muito. Então, a gente vê a nomenclatura de cadeia aberta, a gente vê a nomenclatura de cadeia fechada, com e sem saturações, tudo bem? Lembrando que insaturações são ligações duplas ou triplas, certinho? Então, se você tiver com alguma dúvida nisso, volta aí algumas aulinhas. E hoje a aula vai ser bem tranquila, tá? Eu vou dividir essa aula de ramificações em duas partes. E nessa primeira aula de ramificações a gente vai entender o que é uma ramificação dentro da química orgânica e a gente vai aprender também a identificar uma ramificação. E aí numa próxima aula a gente aprende a nomenclatura e a dar nome para essa ramificação dentro da cadeia, dentro da estrutura que a gente já vem trabalhando, tudo bem? Então hoje é uma aula mais introdutória, mais tranquila. Galera, vamos lá então? Então, ó, se você não abriu ainda o seu caderno, pega lá o seu caderno de química orgânica e vamos começar a estudar. Show? Galera, ramificação. Pra gente começar a trabalhar ramificação, e antes que vocês, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Eu trouxe essa linda árvore aqui pra vocês. Não tão linda assim, mas ainda assim uma árvore, tá? E aí, olha só. Nessa árvore a gente tem o tronco com os galhos principais e a gente tem uns galhozinhos aqui menores, estão vendo? Eu fiz essa árvore aqui seca, ela tá seca mesmo, sem folha nenhuma, mas dá pra entender, né? Então a gente tem um tronco com os galhos principais, que são esses galhos grandes aqui de azul, e eu fiz uns galhozinhos menores. Esses galhozinhos menores são ramificações deste galho maior. Então nessa árvore a gente tem uma estrutura principal, tá? E a gente tem algumas estruturazinhas menores que ainda fazem parte da árvore, mas elas não são consideradas a estrutura principal, tudo bem? Então a gente tem esse galho grande, esses galhozinhos menores que são ramificações. As ramificações fazem parte da árvore, mas ainda não é o galho principal. O galho principal é esse azul aqui, são esses galhos azuis, certo? Na química orgânica, a gente vai ter exatamente isso. A gente vai ter uma estrutura, uma cadeia principal, e a gente vai ter ramificações. Essa cadeia principal é a nossa cadeia maior, é a que tem o maior número de carbonos, a maior quantidade de carbonos possível. E as nossas ramificações são como se fossem galinhos pendurados na nossa cadeia, que fazem parte daquela estrutura, mas não fazem parte da cadeia principal. Assim como essa árvore, a gente tem o galho principal e as ramificações. Essas ramificações fazem parte do conjunto árvore, mas não é o nosso galho principal. Tudo bem? Deu para entender essa analogia que eu fiz? E aí agora a gente vai ver como que fica isso com cadeias, tá? Mas vocês vão ver que vão ter coisinhas penduradas e aí a gente vai conseguir identificar aquilo como ramificação. As ramificações, assim como na árvore, elas são menores e a estrutura principal, ela é maior, tudo bem? Então, vamos só ver como que fica? Vou desenhar aqui com vocês algumas estruturas, tá? A gente vai começar mais leve, mais tranquilo, e aí a gente vai aumentando aí essa cadeia. Então, ó, vamos pôr aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo
desenhei uma estrutura que tem H3C, CH, CH3, CH2, CH3. A gente precisa identificar a nossa ramificação e a nossa cadeia principal, e esse é o objetivo da aula de hoje. O que eu sei? Esse CH3, ele parece estar penduradinho, tudo bem? E a minha cadeia principal parece ser essa daqui. Então, o que eu vou fazer para identificar uma cadeia principal? Eu vou escolher um sentido e eu vou com esse sentido até o final. Eu não posso voltar. Então, se eu comecei daqui, e aí a gente também vai adotar aquela regra. Olha a moto, aqui é moto o dia inteiro. A gente vai adotar aquela regra que a ramificação, ela tem que ficar no menor número de carbono, no número menor do carbono, assim como a insaturação. A gente precisa escolher um sentido, tudo bem? E a gente tem que ir nesse sentido até o final. Então, vamos supor, essa ramificação está mais próxima dessa extremidade do que dessa extremidade aqui, tudo bem? Então, eu vou escolher esse sentido, o da esquerda para a direita, tá? Primeira coisa. A segunda coisa, eu vou numerar esses carbonos aqui, tá? E aí, eu sei que eu posso fazer o seguinte, eu poderia dar duas opções para vocês. Essa aqui, o meu carbono 1, o meu carbono 2, o meu carbono 3 e o meu carbono 4 seria uma opção, tá? E eu poderia dar outra opção para vocês, que é, em vez de eu seguir reto, eu descer com esse carbono. Então, eu viria aqui e desceria. Sentido verde, ó, eu viria para cá e aí eu desceria. Como eu não posso voltar, esses dois carbonos ficariam de lado. E aí, esse seria o meu carbono 1, esse o 2 e esse o 3. Eu tenho dois sentidos. E aí, agora eu preciso decidir aonde vai ficar, qual é a minha ramificação. E eu sei o quê? Que a minha cadeia principal, ela é a que tem maior número de carbonos, tá? Então, o meu sentido só pode ser o laranja. 1, 2, 3, 4, não 1, 2, 3, tudo bem? A minha cadeia principal é essa, 1, 2, 3, 4, é a laranja. E a minha ramificação acaba sendo isso aqui, que tá pendurado mesmo, tudo bem? Esse CH3 que tá penduradinho é a nossa ramificação, tudo bem? Essa é a minha cadeia principal, essa é a minha ramificação. A partir do momento que eu escolhi esse sentido e eu fui com ele, eu vou até o final. Eu não posso voltar e descer pra cá, tudo bem? Então é isso que é a regrinha que a gente vai seguir. Pera aí. Derrubei a tampa aqui. Bruna, tá muito confuso ainda. Você pode dar outro exemplo? Posso. Vamos ver outro exemplo. Olha só, galerinha, acho que tá dando pra vocês verem, né? Eu desenhei aqui uma estrutura, tá? Tem um ônibus agora. Eu desenhei uma estrutura e parece ter duas coisinhas penduradas. Uma desse lado e uma desse lado aqui. Pronto, já achei a minha ramificação. Será que é isso? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Nem tudo que tá penduradinho de fato é ramificação. Então, vamos fazer algumas contagens aqui. Se eu começo por aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria uma ramificação, eu teria uma cadeia principal com 5 carbonos e essas duas ramificações, tá? Então, em laranja vai ser a nossa primeira opção aqui, ó. Mas, se eu começar a contar daqui de baixo, eu posso também. Por quê? Porque eu tô começando daqui, eu não disse que eu teria que começar em linha reta. Eu posso descer e subir, mas eu não posso voltar, fazer assim com o lápis. Então, se eu começo daqui e subo e venho pra cá, eu posso. Então, eu teria esse sentido aqui, eu ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já é maior, tudo bem? Então, fazer aqui em verde. Temos o sentido laranja e temos o sentido verde. E aí, o 6, ele já é maior do que 5, tudo bem? Então, eu ficaria com só isso aqui de ramificação. Mas, agora, no sentido preto, eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso descer aqui e virar. Em nenhum momento eu voltei, tá? A caneta ou o lápis. Mas eu ainda assim achei uma cadeia maior.
Então, é começando daqui de baixo. Eu fui reto. Ao invés de eu seguir reto, eu desci e vim pra cá. E aí, nesse sentido preto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No verde, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No laranja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, a minha cadeia principal precisa ser a minha maior cadeia. Então, seguindo essas regras de não voltar com a caneta, o meu sentido preto é o maior. E com isso, a minha ramificação ficaria que é essa daqui, então, tá? Essa daqui seria a minha ramificação. E como ela tá mais perto dessa extremidade aqui, este seria o meu carbono 1, o meu carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deu pra entender? Qual que é a pegada? Qual que é o X da questão? Eu vou ter uma cadeia e eu preciso achar a minha maior cadeia principal possível sem voltar. Mas eu posso começar de baixo, posso começar de cima, eu posso descer. Eu só não posso voltar. Eu só não poderia vir aqui, por exemplo, descer, subir de novo e pegar esse carbono daqui. Isso eu não poderia fazer. Mas nesse sentido que eu fiz, eu posso. E isso que é o X da questão, e é isso que vocês vão fazer, tá? Com isso, a gente acha que tem uma... A gente achou aqui uma ramificação de um carbono e aqui também uma ramificação de um carbono, tá? As ramificações têm uma nomenclatura própria, em que a gente vai continuar usando o met, et, prop, but e o il no final. Então, quando a gente tiver il ou ila, a gente sabe que aquilo é uma ramificação. Então, por exemplo, um carbono é met. E aí, sem colocar o tipo de ligação, a gente já vai para o il. Então, ficaria met mais il. O nome dessa ramificação aqui é metil, tudo bem? Met mais o il. Isso aqui é metil, tá? E é só um exemplo. Se eu tivesse 2 carbonos, seria etil e assim vai. Mas não é o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é entender o que é uma ramificação, que é uma cadeia pequena dentro de uma cadeia principal, tá? Pensando no galho da árvore. E a identificar. É sempre procurar a maior cadeia possível. Vou dar mais um exemplo para vocês. E aí eu quero que vocês pratiquem, eu quero que vocês treinem, errem, acertem. Porque sem a gente conseguir achar a ramificação e a cadeia principal corretamente, a gente não consegue dar nome para essa estrutura, tudo bem? Então não adianta eu ficar falando quais são os nomes das ramificações, quais são os nomes das ramificações, se a gente não sabe achar, tudo bem? Então, ó, vamos para mais uma aqui. Deixa eu pensar. Pronto, desenhei uma estrutura aqui pra vocês. Eu tenho aqui já um carbono quaternário, tá? Que ele tá fazendo 4 ligações. Vamos começar então. Eu poderia pegar o sentido começando nesse carbono e reto até o final, e eu teria 1, 2, 3, 4, 5, tá? Sentido laranja. Eu poderia fazer 1, 2, 3, 4. Subir, só que se eu subo, eu não posso voltar. E eu não vou circular essa possibilidade para vocês, porque eu já achei essa aqui laranja que ela é maior, tá bom? Eu poderia fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em vez de eu ir até final, eu poderia descer neste carbono aqui e fazer o meu sentido verde, ó. Desço aqui e vou até o final. Usando um sentido só. Vim até aqui, desci e fui até o final. Com isso, eu teria 7 carbonos e essa acaba sendo a nossa cadeia principal. E aí, o que acontece? Isso aqui, vou circular para vocês. Isso aqui e isso aqui acabam sendo ramificações. Eu posso ter mais de uma ramificação, tá? E aí, por quê? Por que essa aqui é minha cadeia principal? Porque ela é a maior. Eu comecei nesse carbono e aqui nesse carbono eu tenho possibilidades de subir, de vir para a direita e de descer. Se eu desço e vou até o final, a minha cadeia ela é maior. Tudo bem?
Então, essa ramificação aqui seria o metil, porque eu tenho um carbono só, um carbono é met, mais a terminação il de ramificação. Esse il aqui é de ramificação, tá? E essa daqui seria o nosso etil, porque eu tenho dois carbonos, olha só. Um carbono, dois carbonos. Dois carbonos é igual a et. Et mais il é etil, tudo bem? Aqui ficaria et mais il. Et mais il é igual a etil. E a palavra ramificação pode aparecer também como radical. Ramificação e radical é a mesma coisa, tudo bem? Então, vou por aqui, ramificação barra radical. E, Bruna, qual seria aqui, nessa cadeia, o início que a gente ia começar a contar? A gente tem duas ramificações aqui, e aí a gente tem dois sentidos. Eu poderia escolher esse carbono ou esse. As minhas ramificações precisam ficar no menor número de carbono. Então, 1, 2, 3 é uma possibilidade, ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, o sentido que eu vou escolher é este daqui. No de cima, foi esse aqui, tá? Então, é carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3, eu tenho duas ramificações. Desço 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? Galera, eu espero muito que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qual que foi o objetivo da aula de hoje? A gente entender que cadeias carbônicas têm ramificações. O que são essas ramificações? São pedaços menores de cadeia dentro da nossa cadeia principal. Qual que é a nossa cadeia principal? O que é uma cadeia principal? É aquela que possui o maior número de carbonos possível, tá? O maior número de carbonos possível. Como eu faço para achar? Nem tudo o que está pendurado, como foi aqui, isso aqui parecia estar pendurado. Nem tudo que está pendurado é ramificação. Então, se você vê alguma coisinha penduradinha nas extremidades, isso faz parte da cadeia principal. Eu posso incluir isso na cadeia principal, tá? E eu preciso escolher um sentido, e a partir do momento que eu escolhi esse sentido, eu vou com ele, mas eu não volto. Eu faço o desenho, mas eu não posso voltar com o lápis ou a caneta por cima dessa mesma linha. Então, eu não posso passar por cima dessa mesma linha. Tudo bem? Então, era esse o tema da aula de hoje. Eu vou mandar alguns exercícios para vocês tentarem achar a cadeia principal. E a ideia é, eu quero saber quantos carbonos tem na cadeia principal e eu quero saber quantos carbonos tem na ramificação. Então, nesse exemplo, a minha ramificação tem um carbono só. Nessa daqui também, eu tenho uma ramificação com um carbono só. Aqui eu tenho duas ramificações, uma com um carbono e outra com dois carbonos. Tudo bem? Então, sempre pensem na cadeia principal como o galho principal da nossa árvore e as ramificações como os galinhos menores, certo? Então é isso, beijo, boa tarde pra vocês e qualquer dúvida vocês podem chamar. Beijo!